Nessa aula, pessoal, a gente vai seguir com o início da programação em Python. O que significa? A gente vai dar os primeiros passos sobre como a gente começa a usar o Python, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a própria instalação do Python na nossa máquina. Então, quando a gente está utilizando, né, um código em Python, é porque ele já tem previamente estabelecido no seu sistema operacional a, a linguagem Python para fazer a execução. Isso é muito fácil de fazer, tá bom? Aqui eu deixo o link para a instalação do Windows. Então usa aqui o próprio site oficial do Python para conseguir fazer a instalação se o seu computador tem o sistema operacional do Windows. E a mesma coisa eu falo para o Linux, tá? Esses são os sistemas operacionais mais comuns. Para quem trabalha com desenvolvimento de software, tem uma tendência maior a usar o Linux, então por isso que eu estou citando. Se é a primeira vez que você ouve falar do Linux, nunca mexeu, tem vários vídeos na internet que dá para poder fazer uma introdução rápida do que é o Linux e tudo mais. Hoje em dia está muito tranquilo de trabalhar com Linux. Então segue a dica para você também querer se aventurar um pouquinho nesse sistema operacional. Mas não é obrigatório. Você pode fazer todo o curso aqui, todos os estudos usando o seu PC Windows e vai ser tranquilo de fazer, tá bom? Então, independente do sistema operacional que você está usando, fique à vontade que você tem como instalar o Python nele, tá? Após a instalação do Python, você instala agora os seus pacotes adicionais, novas bibliotecas para você complementar a execução de algoritmos em Python. Eu vou citar aqui dois muito comuns e que vai ser bem interessante para a gente já aprender e utilizar aqui no nosso curso. O primeiro deles é o Virtual Environment. O Virtual Environment basicamente é para poder conseguir virtualizar o seu ambiente de programação para um ambiente isolado para a sua aplicação em Python. O que significa isso? Se você já tem um Python no seu sistema operacional, só que se você começa a instalar novos pacotes e cada pacote tem uma versão diferente e você começa a misturar muitas coisas, aumenta muito o risco de você encontrar problemas de compatibilidade e isso pode danificar até mesmo o seu sistema operacional. Para você evitar esse tipo de conflito, é bom você criar um ambiente virtualizado e que você possa instalar à vontade qual é a versão do Python, a versão das bibliotecas que você vai utilizar, enfim, e deixar tudo isso compartimentado para que seja até mais fácil de você, primeiro, ter a segurança que isso não vai afetar o seu próprio sistema operacional, e segundo, esse mesmo padrão aqui de criação do sistema vai ser replicável para qualquer outro computador, servidor, o que seja. Então, parou aquela história de funciona na minha máquina, não funciona na sua, tá bom? Então, o Virtual Environment é justamente para te auxiliar nisso. E o Jupyter Notebook é uma biblioteca bem interessante porque ele facilita a ideia de prototipar o código de uma forma mais visual. Então você consegue misturar elementos de texto, imagem com trechos de código. Então fica mais fácil para você que estiver fazendo uma prototipação, um estudo, uma avaliação prévia, você usar o notebook para conseguir validar um conceito, fazer um experimento e uma vez validado, aí você pode seguir para o desenvolvimento do código em si direto em Python, tá certo? Como a gente aqui no curso está fazendo diversos estudos, vamos usar os notebooks, né? De forma resumida aqui, né? O pessoal chama de notebook, para poder fazer todas as nossas práticas que logo logo vocês vão encontrar aqui no curso, tá? Aqui eu só coloco um exemplo para situar um pouquinho de uma imagem do que é um Jupyter Notebook, né? Então você desconsidere o que está escrito aqui, é simplesmente um exemplo de uma conferência de Python mesmo que teve aqui uma explicação do Pandas, que é uma biblioteca bem conhecida aqui de Data Science, mas só para vocês olharem aqui a carinha, né, o visual de um Jupyter Notebook. Então você tem ferramentas de importação, edição de arquivo, tal, né? Você mistura elementos de texto, como eu comentei, com elementos de código. Então você tem como ter trechos do Python junto com trechos de texto para te facilitar escrever exemplos. Então isso aqui é um prompt de comando de fato, tá? E no caso, estou usando um prompt de Python. Eu posso misturar nesses textos também links. Então isso aqui é um link para um site externo, para um vídeo no YouTube, para um blog, enfim, eu posso deixar todo esse documento aqui de forma estruturada para facilitar um estudo, uma avaliação, tá certo? E isso que a gente vai encontrar no curso
para ajudar vocês no desenvolvimento aqui do aprendizado. Em especial, fica uma dica também da biblioteca, né, do serviço, na verdade, do Google Colab. O Google Colab importa o Jupyter Notebook numa interface que conversa com os serviços do Google. Então você consegue ter acesso a arquivos do Drive, fazer ambientes, né, virtualizados de máquina, em que você não precisa necessariamente executar o código na sua máquina, mas vai executar em nuvem. E isso é muito legal para você democratizar o uso do algoritmo, do estudo, enfim, para que qualquer pessoa possa ter capacidade de executar e de fazer os seus estudos. É o que a gente vai fazer aqui no curso, tá? Então fica a dica para que você conheça o Google Colab, possa fazer algumas experimentações. Eu vou deixar uma aula extra para exemplificar a ferramenta do Google Colab, tá? Mas é simplesmente uma aula opcional, você não depende dela para poder tirar o seu certificado aqui do curso, tá bom? Mas fica a dica porque essa vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar daqui para frente, beleza? Bom, então encerramos a nossa aula só para poder instalar o Python na sua máquina. Espero você na próxima. Até mais.